Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje vamos falar sobre um assunto cujo título é Salvação e está baseado no livro de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nós estamos nos aproximando da Páscoa. Páscoa, uma festa cristã, né? Onde se comemora a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Para os judeus, a Páscoa representa a liberdade do cativeiro egípcio. Já para os cristãos evangélicos, a Páscoa, além da morte e ressurreição de Cristo Jesus, representa a confirmação da palavra de Deus, que nos prometeu uma única solução para a sofrida humanidade pecadora: Cristo e Ele crucificado. Então a Páscoa nos leva a uma reflexão sobre a salvação. Mas o que é salvação? Do que nós somos salvos? Quem é o nosso Salvador? Será que todos serão salvos? São perguntas que não quer calar. São perguntas que todos querem uma resposta. A Bíblia Sagrada registra a palavra salvação em mais de 140 passagens. Então não é uma passagem, são mais de 140 passagens. Salvação, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa ser livre do perigo ou da destruição. Porém, a Bíblia utiliza essa palavra no sentido de que as pessoas sejam libertas do pecado. Então, salvação, segundo a Bíblia, é ser liberta do pecado. O pecado é a causa da morte. Não estamos falando da morte física, mas a morte espiritual. E quem é liberto do pecado tem a esperança de nunca morrer. E novamente eu ressalto, não é morte física, é morte espiritual. A maioria das igrejas atualmente prega que para ser salvo basta ter fé. Bom, isto não é apenas uma verdade, você precisa ter fé. Uma vez que todos nós temos fé, todas as pessoas. Fé é crer, acreditar em alguma coisa. E todas as pessoas acreditam que algo de bom irá acontecer na sua vida. Elas têm essa esperança. Porém, irmãos, a fé que salva deve ter um único alvo: Jesus, o Cristo e Ele crucificado. Ter fé em Jesus é tê-lo como Salvador. Ter fé no que Ele fez por nós na cruz é tê-lo como Senhor. Tê-lo como Salvador é fácil. O difícil é aceitá-lo como Senhor, que nos resgatou, pagando alto preço por nós na cruz do Calvário. Tê-lo como Senhor é nos sujeitar à palavra de Deus, obedecendo às suas ordens. Deus não criou uma salvação insuficiente, não. Ele criou um caminho mediante a morte de Cristo Jesus, garante a vitória. A missão de Cristo nessa terra é uma obra terminada.
A obra dele terminou. Uma vez que ele se tornou homem, viveu entre nós, morreu a morte na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então, assim como a Trindade é formada de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas existe apenas um Deus. 3 pessoas e um Deus. Também o homem apresenta uma tricotomia, isto é, ele é formado por espírito, corpo e alma. A salvação do homem deve ser completa. Ela deve ser completa. Isso é, o espírito, corpo e a alma devem ser salvos. E Deus não deixou por menos. Não. A salvação operada por Deus através de Cristo Jesus é completa, pois inclui o homem completo, espírito, corpo e alma. A salvação, irmãos, é um presente de Deus para nós. Sim, a salvação é um presente que Deus nos dá. É um presente dado pelo seu amor. É um presente que nós não merecemos. Mas ela já foi decretada por Deus e se desenvolve em 3 etapas: passado, presente e futuro. Ah, você deve estar pensando, então existe 3 salvação? Não, irmão, não existe 3 salvação, é uma só, a salvação é única. Ela é única, uma só, mas se desenvolve em 3 etapas: no espírito, na alma e no corpo. Mas voltou na mesma, como assim? Como é que podemos explicar isso? É simples, irmãos. Lá na cruz, o plano de salvação de Deus, ele começou a ser posto em prática. Lá no passado. 2000 anos atrás. Mas começou muito antes, desde a criação do mundo. É por isso que Paulo afirma em 1 Coríntios, tá? Capítulo 1, versículo 18, que somos salvos. Sermos salvos é um fato consumado. Porém, essa declaração de Paulo é mal interpretada por muitos cristãos, achando que uma vez salvo pela morte de Cristo, é salvo para sempre. Como se estivéssemos eternamente salvos, independentemente das suas ações aqui na terra. Independentemente de que você venha fazer o bem ou o mal. E com isso não iriam perder essa salvação. Isso não é verdade, irmãos. Lá no passado, a cruz de Cristo foi concretizada a primeira parte da promessa feita a Abraão de que alguém iria triunfar sobre Satanás. Então, nós, como pecadores, estávamos isolados, afastados de Deus. Mas Cristo, com sua morte, ele abriu essa brecha, essa promessa da salvação começava a se cumprir. Por quê? Porque nós estávamos irremediavelmente perdidos. Não existia salvação para nós. Mas com a morte de Cristo, ele pagou a nossa dívida para com Deus. E abriu passagem
o caminho para que nós pudéssemos ser completamente salvos. Quando o véu lá do templo se rasgou de cima embaixo, abriu o caminho. A morte de Cristo fez com que esse véu se abrisse. E hoje nós podemos andar segundo a palavra, andar com Deus, através de Cristo Jesus. Então, na cruz, cumpriu-se a primeira parte e a parte mais importante, que era nos dar condições para podermos ser salvos. Aí, irmãos, ele fez uma ponte entre o homem e Deus. É como se você estivesse à beira de um precipício e você poderia ser salvo se você passasse do outro lado. Mas como não tinha ponte, não tinha como passar, como ir para o outro lado, e o inimigo estava querendo te pegar, então ele abriu essa ponte. E você pode passar por essa ponte. Então, a cruz de Cristo foi fincada em terra firme, terra do céu. Como eu falei, Deus estava de um lado do precipício e nós estávamos do outro lado do precipício. E Cristo foi essa ponte. Ele fez essa ponte e cravada na terra. Sua vida foi entregue, o seu sangue foi derramado, e esse foi o preço do pagamento dos nossos pecados. Então, irmãos, sua morte e ressurreição não exigiu nenhum esforço de nós. A morte dele foi arquitetada por Deus, foi única e suficiente para o resgate de todos, sem nenhuma condição imposta. Quando ele falou lá na cruz, tudo está consumado, o véu do templo se abriu, de cima para baixo, abrindo passagem do homem para Deus. Então, nessa primeira etapa, irmãos, somos salvos de Satanás. Somos salvos do pecado. Temos em nossas mãos a salvação do Espírito. Nosso espírito foi regenerado, estamos salvos do castigo eterno. Com isso, irmão, nos é oferecido uma saída. É-nos prometido uma grande recompensa ou uma severa punição. Cristo nos deixa livre para escolher. É o livre-arbítrio que as pessoas falam. A Bíblia fala tanto sobre isso. Você pode escolher. Você não é obrigado a nada, você escolhe o seu futuro. Mas tudo que você escolher, como você escolher, está dentro do plano de salvação de Deus. Não é uma coisa por acaso. Você, quando vai comprar alguma coisa, você pode escolher aquela sua coisa. Mas se você não tiver o dinheiro, você não vai comprar nada. Mesma coisa com a salvação, irmãos. Você pode escolher se você quer Deus ou se você quer o diabo. Mas se Cristo não tivesse morrido na cruz, você não teria essa escolha. Você não podia escolher. Porque só estava de um lado e acabou. Mas Deus nos ofereceu a reconciliação com Ele, através da morte de Cristo. Antes você não tinha passagem para ir a Deus.
Mas com a morte de Cristo, essa ponte foi construída e você pode ter opção para passar para o outro lado. O homem saiu da posição que estava antes da queda. Então é necessário voltar a esta posição. Mas isso não pode ser conquistado com méritos humanos. Não. Mas pelo favor de Deus. Essa é a primeira parte do plano de salvação para a humanidade. E foi feito no passado através de Cristo Jesus. Nós falamos em 3 etapas. Como eu falei, a salvação, embora seja única, uma só, ela é desenvolvida em 3 etapas e em 3 tempos diferentes. Na primeira, quando Paulo falou que somos salvos, indica que a porta que nos leva ao trono da graça está aberta. A ponte que é Cristo Jesus, que nos conecta com Deus através da sua morte. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 10, que seremos salvos. Olha bem, lá está no passado. E que nós seremos salvos pela vida de Cristo. Essa salvação pela vida de Cristo consiste na segunda etapa do plano de Deus para a salvação do ser humano. Nessa etapa, a vida de Cristo nos salva de nós mesmos. No conserto das nossas vidas. Sabe, irmãos? O que quer dizer nessa etapa é que nós estaremos desenvolvendo a salvação da nossa alma. Sim. O amor de Deus, ele é muito maior do que as transgressões praticadas por nós. O desejo de Deus é nos abraçar, é cuidar, é proteger, não permitir que nada nos falte. Com a morte de Cristo, nós fomos salvos do lago de fogo. Mas se nós vivermos nessa terra uma vida carnal, egoísta, sendo escravo do pecado, o sacrifício feito por Cristo Jesus foi em vão. É preciso que Cristo, além de nosso Salvador espiritual, também passe a ocupar em nossas vidas o lugar que lhe pertence por direito. Ser o Senhor da nossa vida. É nesse sentido que Paulo nos convida a desenvolver a salvação em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Sim, é ali que ele nos convida para que nós desenvolvemos a nossa salvação. Deus fez a parte dele, a parte que lhe compete através de Cristo. Agora resta a nós fazermos a nossa parte. Sim, fazermos a nossa parte. Alguém pode perguntar, pastor, o senhor não está sendo incoerente? A Bíblia não diz que somos salvos pela graça de Deus? Ah, sim, é verdade. Nós somos salvos pela graça de Deus. E a graça já foi nos dada. Observe,
A salvação pela vida de Cristo não é mais salvação do castigo eterno. Não. Isso já está consumado. Está plenamente resolvido. Porque o que nos afastava de Deus era o pecado. Era a maldição que estava sobre nós. Então, nós agora não estamos mais preocupados com a salvação eterna, porque essa já foi colocada à nossa disposição. Eu tenho essa salvação nas minhas mãos, você tem a salvação nas suas mãos. Já foi dada para você. Mas Deus não é um Deus de ferro. Não. Ele não exige que você aceite ele. Não. Ele te dá a opção. Você pode escolher o que você quer para a tua vida. Porque o espírito foi salvo, o espírito volta a Deus. Mas a nossa vida, a vida de Cristo, nós vamos ter a salvação da alma. Porque o espírito é eterno, a alma também é eterna. Aqui entra o livre-arbítrio, irmãos. Eu já falei isso, aqui está o livre-arbítrio. Nós podemos aceitar ou rejeitar. Depende exclusivamente de nós, de mim e de você. Deus jamais vai nos forçar a fazer aquilo que nós não queremos. Se nós aceitarmos, nós seremos favorecidos por milhares de promessas que Deus fez ao ser humano. Se nós rejeitarmos, nós teremos de arcar com a nossa decisão e amargar a punição dos nossos delitos. Qualquer decisão que nós tomarmos terá um final verdadeiro. Sim. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Só existem esses dois caminhos: aceitar ou rejeitar. Nada vai ser imposto. Mas nós devemos lembrar que nós pertencemos ao reino dos céus. Que nós, a nossa vida, embora fomos livres, existe e permanece em nós a natureza pecaminosa. E dela procede as transgressões que nos incapacitam para a salvação. Sabe? Talvez as pessoas não entendam essa situação. Cristo nos salvou. Cristo salvou o nosso espírito. Porque foi Deus que nos deu esse espírito. Para que a gente pudesse ter vida. Nós temos uma alma. E nessa alma está a nossa natureza pecaminosa. Aquilo que nos convida para fazer as coisas erradas. Então, é contra essa batalha interna é que nós temos de lutar. Fazer a nossa parte. Sim. Uma vez que nós, escapando da corrupção, que pela consciência está no mundo, então nós vamos passar a ser vigilantes, mostrando ao mundo a nossa responsabilidade de como crente deve se portar com relação a essa vida cristã.
Você não é chamado de cristão por acaso. Você é chamado de cristão porque você tem uma vida semelhante à de Cristo. Você segue a Cristo. E por isso é que Deus nos prova. Sim, Ele nos prova porque Ele nos ama. Nós somos provados todos os dias. Porque Deus prova aquele que Ele ama. Sim. Devemos nos alegrar, irmão, no ato de sermos provados. Sim. Esse fato, irmãos, diz que nós somos participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória possamos gozar de tremenda alegria. Sabe? A nossa parte é acrescentar à nossa fé a virtude. Sim. A essa virtude acrescentarmos o conhecimento. Ao conhecimento acrescentarmos o domínio próprio. Ao domínio próprio a paciência. E a paciência acrescentarmos a piedade. O amor fraternal, tratando as pessoas à nossa volta como irmãos de sangue. Sabe, irmãos? Se nós procedermos assim, nós estamos fazendo as mesmas coisas que Cristo fez. Jamais nós vamos ser ansiosos. Jamais nós vamos ser estéreis. Pois o amor de Deus será abundante em nossas vidas e o Espírito Santo vai nos ajudar a combater aquilo que está em nós. Essa coisa horrível, essa natureza pecaminosa, que nunca vai ser tirada enquanto nós estivermos vivos. Mas vai ser combatida e vai ser ganha essa batalha contra ela. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos? Nós vamos estar preparados. E nós teremos alegria em relação ao que fizermos, deixando o passado para trás, olhando para frente. Sim, não permitindo que raízes amargas, raízes de amargura, venham interferir em nosso presente. Lembrando, e isso não deve ser esquecido nunca, que Deus já nos perdoou. Que Deus já nos perdoou. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus nos prometeu através de Jeremias, lá no capítulo 31, versículo 34, que nunca se lembrará dos nossos pecados. Quem perdoa, esquece. Não é bem a palavra exata, porque ninguém nunca esquece nada. Mas os nossos pecados, Deus pode até lembrar deles, mas não vai causar nele desgosto, porque Ele nos perdoou. Mas, irmão, se Ele não se lembra mais, por que então nós não o esquecemos? Nós esquecemos esses pecados que ficaram para trás. Quanto tempo você fica lembrando uma conta que você já pagou nos meses passados? Nós estamos hoje em fevereiro. Apesar que
Essa minha pregação foi feita lá em 2017. Hoje nós estamos em 2026. Mas vamos dizer que você pagou uma conta de luz em 2020. Alguma vez você se lembrou dessa conta que foi paga? Depois que você pagou, esqueceu, colocou de um lado. É a mesma coisa que acontece no mundo espiritual, irmãos. Você não tem de se lembrar de uma coisa que você cometeu lá atrás, mas que você pediu perdão a Deus e Ele te perdoou. Isso morreu. Isso não vai ter que causar mais nada. É por isso que Paulo fala, esquecendo as coisas que ficam para trás, prossigo no alvo, avançando para que estão adiante de mim, pelo prêmio de soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que já aconteceu lá atrás, você não pode mudar mais. Mas você pode mudar o seu futuro. Com certeza você pode mudar o seu futuro. Então, irmãos, nossa opção é aceitarmos ou rejeitarmos. Essa vida nessa terra é breve. E chegará o momento em que Deus irá separar aqueles que viverão com Ele na eternidade, daqueles que terão morte espiritual. Isto é, uma separação eterna de Deus. Só existem dois caminhos. Ou você é de Deus ou você é do diabo. E Cristo vai voltar a essa terra para buscar a sua igreja. Mas não é totalmente todas as igrejas, não. Ele vem buscar aqueles que foram salvos. Aqueles que aceitaram as condições de uma vida pura. Não é condições impostas por Deus. É condições que você tem de escolher. Todos serão ressuscitados. Alguns serão arrebatados, aqueles que estiverem vivos na época, para encontrar com Ele nas nuvens. Então, aí se completará a salvação dos seres humanos. É uma salvação no futuro. A salvação de nossos corpos. Esse corpo mortal é um corpo corruptível. No resgate ele vai ser transformado em corpos incorruptíveis, corpos glorificados, semelhante ao corpo do nosso Senhor e Salvador. Não sou eu que digo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. E quando isso acontecer, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, então acontecerá a terceira etapa da salvação. E que eu tenho certeza que vai ser feito num futuro bem próximo. E nossos corpos serão salvos e glorificados. Então, irmão, nós vimos que a salvação começa pelo Espírito. Se desenvolve no presente, na alma, e terá o cumprimento final no futuro com a vinda de Cristo Jesus. E vai culminar com a glorificação do nosso corpo. E a morte espiritual para aqueles que rejeitaram a Cristo Jesus. Nós sabemos que nosso caminho é longo, cheio de pedras
de tropeço. Mas devemos seguir confiantes, de cabeça erguida, pois sabemos que lá no final teremos alguém a nos esperar. Sim, alguém que hoje nos ajuda, chamando-nos para levantar quando estamos caídos. Sua mão não se cansa, sempre estará estendida em nossa direção para nos guiar. A Ele, irmãos, devemos tudo: o nascer, o viver e até mesmo morrer. Morrer para o mundo e viver para Ele, Cristo Jesus. Amém. Ai, glória a Deus.